Meus irmãos, a paz do Senhor. A grata satisfação nós temos de estarmos juntos nessa manhã no nome de Jesus, porque no nome de Jesus nós podemos todas as coisas, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é Jesus. Então, aqui estamos nessa manhã reunidos para meditarmos juntos na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de 3 atributos de Deus e dos homens, né? Estendido aos homens, que é fidelidade, bondade e veracidade de Deus. Os textos de referência, ele usou o Salmo 89, que fala disso, né? Da benignidade, da fidelidade e da veracidade, que é o Deus verdadeiro, aquele que é verdadeiro, né? Isso nos dá, entre todas as coisas, nos dá segurança, né? Que o que nós precisamos mais é segurança. Segurança de servir a Deus e saber que estamos fazendo certo, que estamos no caminho certo e que podemos alcançar o fim da nossa fé, né? Que já foi falado aqui outros dias. Muito bem, meus irmãos. Eu estou de volta. Eu entreguei a igreja lá onde eu estava. Os irmãos sabem que eu sirvo ao campo também, então, esses dias de pandemia, tenho trabalhado muito. As duas das últimas igrejas que eu dirigi interinamente foi por morte do pastor, então passei dias difíceis lá, junto com os irmãos. Os irmãos ainda sentindo muito a falta do seu pastor, né? Então, foi um trabalho árduo, mas foi muito bom, foi muito recompensador, porque o que eu fui fazer lá foi fazer o que eu estou fazendo aqui, é trazer a palavra, a instrução de Deus, para que Deus possa nos aliviar e possa nos acalmar o nosso coração acerca das coisas que nós necessitamos. Então, vamos à introdução juntos? Aí na introdução, olha lá. Vamos ler juntos, irmãos, para nós gravar melhor isso aí? No 3? 1, 2, 3. O salmista diz que a sua boca anunciará a fidelidade de Deus, não se calará. Esse atributo é próprio dele, pertence à sua natureza. É algo que o destaca, aquilo que é inteiro no seu caráter, não é mutável e nem enganoso. Por isso que foi colocada a veracidade junto com os outros atributos, porque os atributos de Deus são verais, né? São verdadeiros, verdadeiramente, tá? Então, nós vamos começar com a fidelidade. Eu não sei por que o comentarista colocou só a fidelidade na introdução, mas tem extensivo aos três atributos. Deixa eu só lembrar aqui com os irmãos 2 coisinhas antes da gente prosseguir, que está na revista para trás, né? Então, quem está acompanhando está vendo o que está acontecendo com relação à lição, com relação ao desenvolvimento. Então, esses 3 atributos são os atributos de Deus comunicáveis ao homem. Então, Deus tem os atributos incomunicáveis, vai ficar para o próximo aí, né? Os próximos, acho que é a segunda lição adiante, né? Algumas lições que vêm adiante aí, vêm os atributos incomunicáveis. O que é comunicável e incomunicável? Os atributos comunicáveis são aqueles que ele transmite às pessoas, a nós, tá? É claro que de uma forma infinitamente menor, né? Uma miniatura. Então, todo crente ele tem que ter fidelidade. Vocês concordam comigo? Por que ele tem que ter fidelidade? Porque isso é um atributo de Deus. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quando isso só acontece nessa circunstância,
Quando nós recebemos o Espírito de Deus, quando nós participamos do Espírito de Deus, aí é que temos fidelidade. Antes disso, é só maligno, viu? A fidelidade do mundo, ela é interesseira, ela é diabólica, ela tem outros motivos que não os motivos que nós vamos estudar aqui, tá? Então, só quem tem o Espírito de Deus é capaz de produzir esse fruto espiritual, porque esse fruto é espiritual, tá? Esse de que nós estamos falando. Então, esse grupo de atributos são atributos comunicáveis, aqueles atributos que Deus repassa, transmite para nós. Tem alguns atributos que são incomunicáveis, que são aqueles atributos que são de Deus, inerentes a Ele, e Ele não transmite a nós. Mas tem isso? Tem. A onipresença, por exemplo, Ele está em toda parte. Ele consegue ver todas as coisas, todo mundo ao mesmo tempo. Esse é um atributo de Deus, a sua onipresença. Isso é incomunicável, né? Ele não transmitiu a nós, né? Foi incomunicável, né? Mas se ele quiser também, ele pode colocar. No nosso caso, nas condições que estamos, não temos, né? Ninguém foi contemplado com esses atributos desse grupo dos incomunicáveis, tá bom? Bom, esse atributo é próprio dele. Está vendo que o ele está maiúsculo aí? É próprio dele, Deus, né? Então, o atributo fidelidade é próprio de Deus. Deus é fiel. O problema é justamente esse. Deus é fiel. Se o homem é um ser infiel por natureza, porque nós nascemos no pecado, somos levados pelo, né? Se o homem é um ser infiel por natureza, quando ele é confrontado com Deus fiel, pronto. A casa caiu, né? A coisa não vai dar certo, porque a fidelidade, ela não é compatível, né, com a infidelidade. Deus é fiel sempre, né? A fidelidade de Deus opera no mundo sempre. E isso para nós é um problema. Nós deveríamos ver isso como um problema. Mas as correntes de pensamento modernas levam a coisa para o lado contrário. Aí vocês vão ver escrito nos carros por aí, Deus é fiel aqui, Deus é fiel ali, Deus é fiel lá. Por quê? As pessoas esperam que Deus seja fiel e que eles, como sendo crentes, como aquele que ora, aquele que dizima, aquele que faz isso ou que faz aquilo, ele merece que Deus seja fiel e o retribua. Será que eu errei no conceito moderno? Que as pessoas imaginam, estou falando de um modo geral, tá? Quem não entende o conceito, de um modo geral, ele fica esperando um benefício da fidelidade de Deus, tá? Ele fica esperando tirar algum proveito da fidelidade de Deus. Já que Ele é fiel, eu sou merecedor, então o Deus fiel vai me retribuir infinitamente mais. Aí a pessoa acha versículos, né? Eu podia achar uns 30 aqui para justificar isso, tá? Mas nós vamos ver que não é nada disso, né? Na verdade, os necessitados somos nós, o fiel é Ele, e nós que temos que imitá-lo, nós temos que procurar ir atrás dele, né? Nós precisamos dele, nós necessitamos dele. Buscar e acharei. É bater e abrir se mudar, né? Então, isso. Então, Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu ia usar isso, né? Vinde a mim. Por quê? Porque é nós que temos que ir a Ele, e não o contrário, né? Quando nós vamos a Ele, então aí já tem uma série de coisas que implica só nessa atitude. Então, se eu sentar aqui e ficar esperando Ele vir a mim, que é o caso que eu estou citando aqui com vocês, da fidelidade de Deus, que as pessoas veem a fidelidade de Deus nesse aspecto, aí a pessoa fica do lado de cá esperando que a fidelidade de Deus o alcance. E é o contrário, é nós que temos que ir a Ele.
Por quê? Porque sabemos que Ele é fiel. Por quê? Porque sabemos que Ele pode fazer infinitamente mais, né? E que se nós tivermos necessidade de alguma coisa, Ele vai nos suprir. Todas as coisas, né? Lá o texto diz todas as coisas. Muito bem, então a fidelidade pertence à natureza de Deus, é próprio da natureza dele. Vamos ao tópico 1, então. Vou tentar andar um pouquinho mais rápido, porque tem mais 2 assuntos importantes aí na lista, né? Bom, o Russell Joyner, teologia sistemática lá do Horton, né? Do Stanley Horton, os deuses das religiões orientais, né, do Oriente Próximo, eram volúveis e caprichosos. Todos aqueles deuses eram volúveis, eles não eram fiéis, eles eram infiéis, tá? E eram caprichosos, cheios de caprichos, cheios de atributo humano, né? Então, os deuses do mundo são atributos humanos. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Nós acreditamos na existência de um só Deus. Não podemos compactuar com a existência de outro Deus, porque isso se chama politeísmo, tá? Quando a pessoa, não, eu sirvo ao Deus de Israel, mas tem o outro Deus ali, tem o outro. Se eu aceitar que tem os outros deuses, eu sou politeísta. Para mim ser monoteísta, eu tenho que acreditar que só existe um Deus, que esses outros deuses não existem, eles são frutos da vaidade e da ignorância e das coisas do ser humano. Eles, na verdade, não existem. Então, nós partimos do princípio, né, do princípio bíblico, que é o princípio Bereshit, que está no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus, o Deus de Israel, o Deus criador. E só tem Ele. Todos os outros deuses são invenção humana. Tudo bem aí? Porque senão o inimigo vai e convence o crente, não, você acredita nesse Deus aí, mas tem mais alternativas aqui, por que não conhecer novas alternativas, por que não prestar, não, eles até existem, mas eles ficam para lá e eu vou continuar, não é nada disso, só tem um Deus. Porque se eu acreditar que existem outros deuses, aí cai uma porção de princípios teológicos fundamentais, doutrinários, que prejudicam a nossa tese de cristão, de crença num único verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e que não é concorrente esses deuses orientais aí. Não tem concorrência, nosso Deus não tem concorrência. Será que eu fui claro agora? Não é essa a questão. Então, os deuses deles, que eles achavam que tinham, eram volúveis e caprichosos pela descrição deles lá, né, das pessoas que supostamente os seguiam. Bom, então a grande exceção é o Deus de Israel, que é um Deus fiel na sua natureza e nas suas ações. Eu mesmo confesso que fiquei chocado com Deus, pastor Gessi, porque quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ler a Bíblia, logo de cara eu li a Bíblia toda, né? Logo que eu aceitei Jesus, em 3 meses, mais ou menos, eu li a Bíblia toda. Foi um choque muito grande para mim, porque eu já tinha lido muitos livros, né? E os livros têm os heróis, e os heróis é herói até debaixo d'água. Ninguém ousa colocar a falha dos heróis num livro do mundo. Aí eu chego e vejo Deus puxando a orelha de Moisés, já fiquei meio assustado. Moisés, esse aí, mas nesse aqui, Deus não podia mexer com ele não, né? E depois de Davi, e depois fui, sabe? Mas como é que, para que mostrar isso, né? Porque podia mostrar só, a Bíblia não alisa ninguém, Deus é fiel, irmãos, e Ele, na sua fidelidade, Ele puxa também, Ele mostra o lado e mostra o outro lado também, mesmo que isso doa. Veja que eu falei para vocês que era um problema, esse negócio de Deus é fiel. Se Deus é fiel, então é um problema, porque nós não somos tão fiéis assim. E a fidelidade de Deus pode nos alcançar de alguma forma, né? E aí, então, nós temos mais responsabilidade ainda. Se nós cremos que Deus é fiel, no sentido que eu estou falando, e não naquele sentido de ficar esperando o merecimento que a gente supostamente teria, então agora nós temos um grande problema. Deus é fiel.
né? Bom, então, a palavra hebraica amém, olha que legal aqui, amém. O amém em hebraico é escrito com N, e não com M, igual a gente escreve no português. É escrito com 3 letras, porque vocês sabem que o hebraico é um alfabeto consonantal, só tem consoantes, não tem vogais. E aí criaram-se um sistema de vocalização massorético, né, onde a gente coloca. Então, são 3 letras, né? É Aleph, é o Men e o Nun, né? Que é o Aleph como se fosse o nosso H, não tem som, né? O Men, que é o M, e o Nun, que é o N, nosso N. Então, Amém escreve com 3 letras e significa verdadeiramente. Não assim seja, como muitas pessoas colocam nos livros por aí. Aqui está certo, lá está errado, tá? A tradução da palavra hebraica, amém, é justamente verdadeiro, verdadeiramente. Então, quando você diz amém, você está dizendo verdadeiramente. É isso mesmo, está confirmando que aquilo é assim mesmo. Que é mais ou menos o assim seja, né? Que o assim seja é só uma confirmação. Mas fica meio pouco, não fica? Assim seja, fica meio pouco para fazer justiça a uma palavra poderosa dessa. Porque está falando de verdade, de verdadeiramente é isso, né? É mais do que uma confirmação, então, esse amém aí com um soft, tá? Então, é uma palavra que é derivada de uma das mais notáveis descrições do Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus que zela pela sua fidelidade. Fidedigno, tá? Digno de fidelidade, fidedigno, tá? Em Isaías 25:1, tem a palavra firmeza, né? Emuá, tá? Vem de omen, né? Literalmente é fidelidade e confiabilidade de Deus, tá? Deus é um Deus verdadeiramente confiável. Juntei as duas, ficou melhor ainda, né? Deus é verdadeiramente confiável. Por ele ser verdadeiramente confiável, ele não vai nos poupar, porque ele não poupou nem os anjos, tá? Então, nós temos que melhorar o nosso trato com Deus. Temos que nos aproximar dele pelo conhecimento, porque senão fazemos coisa errada. Nós, extremamente infiéis, chegamos na presença de um Deus fiel e exigimos alguma coisa. Não, peraí, o crente não exige, não. Como não? Cheguei na igreja outro dia, tinha uns bancão de madeira, até contei aqui, né? Uns bancão de madeira e um irmão orando lá e batia no banco, e um bancão de madeira grossa assim, não sei como é que ele dava conta, né? E batia forte, e eu não aceito, eu exijo, sabe? Ele parecia, eu olhava e pensava, ele deve estar com a faca na boca ali, pressionando Deus para dar alguma coisa para ele. Um sujeito extremamente infiel, porque ele é o ser humano é pecador, não conheço ele, mas eu afirmo para vocês que ele é extremamente infiel, chega na presença de um Deus fiel, ajoelhado, que deveria ser um símbolo de subserviência, de humildade, e taca-lhe a mão no banco e fala que não aceita, que não, né, que determina isso, que determina aquilo, como se Deus, o Deus fiel, fosse ceder aos caprichos. Não é igual os deuses lá do Oriente, caprichoso? Então nós temos que conhecer melhor Deus, senão nós acabamos oferecendo fogo estranho na presença deles. Não é um fogo estranho isso aí? Não é uma maneira estranha da gente se chegar, se aproximar de Deus? Então, eu não vou enxugar gelo aqui e falar para os irmãos, olha irmãos, Deus é fiel, e ficar tentando provar que Deus é fiel. Todo mundo sabe da fidelidade de Deus, até o ímpio sabe da fidelidade de Deus. Por que eu tenho que reafirmar como é que Deus é fiel? Como é que Deus é bondoso? Como é que Ele é fidedigno? Como é que Ele é veraz? É para que nós, seres humanos, observemos, que nós olhemos para Ele e saibamos que nós somos feitos à imagem e semelhança dEle e possamos imitá-lo. É só para isso. Eu não estou tentando provar que Deus existe ou que Deus é fiel, não. Nem a Bíblia tenta provar a existência de Deus. Ela parte do princípio de que Deus existe e não aceita discussão acerca do assunto. Eu vou fazer a mesma coisa, vou levar a mesma linha.
Aí, pastor Júnior, esse camarada que estava gritando aí, o Espírito olhava para ele e falava assim, ó pai, perdoa ele, porque ele não está sabendo o que ele está fazendo, não. Pensa no Espírito Santo que dá uma polida nas nossas orações para levar para Deus, né? Faz assim, ele pega aquela oração toda cheia de coisas inúteis e dispensáveis e tudo, limpa tudo e leva só o que interessa. Então, nesse caso, ia sobrar pouca coisa, né, irmão? Ia sobrar pouca coisa para chegar a Deus. Então, se a gente conhecer a Deus, se a gente melhorar o nosso conhecimento de Deus, nós nos aproximamos mais dEle. Nós conseguimos chegar mais perto dEle. Se nós nos despir do humano e olhar para o divino, observar os atributos dEle e querer imitá-lo, nós acabamos vendo as coisas de um outro ângulo. Porque eu estou mostrando para vocês que a fidelidade de Deus tem um outro ângulo. As pessoas veem por um jeito e nós estamos vendo agora por outro jeito. Não só aquele sentido humano que as pessoas querem dar, né, para as ações ou para a natureza de Deus. Bom, exato. E o homem só consegue entender isso o espiritual. Só o espiritual. O carnal não vê. Não vai ver, não vai entender. Por quê? Porque o discernimento é um discernimento espiritual. Se você consegue ver, né, se você consegue ver os atributos de Deus e consegue entender o que precisa fazer, o que nós precisamos fazer, isso depende das nossas atitudes. Agora mesmo eu estou numa série de discussões acerca de arminianismo e calvinismo. Não cabe eu colocar isso agora para vocês, porque o tempo é curto e tem coisas importantes. Mas, oportunamente, quem sabe a gente fala desse assunto, onde são os pontos discutíveis, e os pontos discutíveis estão alojados aí, ó, na percepção de Deus, na maneira que a gente vê Deus, na maneira que a gente percebe Deus. Então, no conhecimento de Deus é que nós vamos alcançar, né, a plenitude. Bom, Deus é fiel a si mesmo, né? Ele é a fidelidade, né? A fidelidade de Deus não está atrelada à nossa fidelidade. Então, Deus não é fiel a nós porque nós fomos fiel a Deus. Entendeu? Nós não somos fiel a Deus porque Deus foi fiel a nós. Não há um atrelamento das duas coisas aí, um alinhamento das duas coisas. Porque, para começar, do lado de Deus tem uma porção de outras coisas que nós temos que observar. Deus é fiel, mas Ele é justiça. Já viu que vai dar uma incompatibilidade? E pensa, raciocina um pouquinho. Tá bom, Deus é fiel, mas Ele é justiça. Então, se Ele é justo, eu estou errado, Ele é fiel, então a parte que eu estou errado vai ser prejudicado pela justiça dEle, porque a justiça dEle vai vir a mim. Mas aí tem outro ingrediente, que é a graça, a misericórdia. Pensa, então não dá para mim avaliar Deus a grosso modo, né? Eu tenho que pegar os atributos e procurar imitá-los, porque Deus opera em todas as pontas ao mesmo tempo. É no amor, é na justiça, é na fidelidade, é na bondade, na misericórdia. Não esquece da justiça, não esquece da justiça. Daí bota ela aí também, né? Às vezes a gente coloca mais a justiça, sim. Espera aí que ele vai te dar o microfone, que aí todo mundo compartilha. Obrigada. É bom observar que essa parte de justiça, amor, fidelidade, graça, o problema da nossa sociedade, nossa geração nova, é que ela equipara essas características com o pensamento e a forma humana. Exatamente. E ela quer observar essa forma como o humano faz. Aquela graça onde, ao invés de justiça, onde tem correção, ele quer que tire o preço que ele vai pagar em cima das coisas. A graça de Deus, ela não anula os frutos que a gente plantou. E aí ele não quer se assemelhar a Deus, ele quer que Deus se assemelhe àquilo que ele acredita que é graça, justiça, Perfeito. amor e misericórdia.
perfeito. O problema é que a gente, às vezes, distorce o sentido dela para o sentido humano. É isso aí. É o que eu estava falando da fidelidade, né? Às vezes a gente vê a fidelidade com os olhos humanos e a fidelidade de Deus é mais do que isso. É bem mais do que isso. Então, a gente tem que alinhar e desatrelar as coisas. Porque o homem muda o pensamento. Eu garanto para vocês que tem igreja por aí que prega a justiça de Deus igualzinho à graça. Não tem nada de juízo, não tem nada de cobrança, não tem nada... Não, justiça de Deus não é isso não. E faz uma interpretação. Deixa eu lembrar vocês uma coisa. A Bíblia, a profecia bíblica, ela é feita de uma interpretação literal. Sempre que possível. Quando não é literal, ela mesma explica. Vai lá na parábola do joio, ele vai mostrar na palavra, da semeadura, todas aquelas parábolas, ele falava ela, bom, precisa de uma interpretação, ele já interpreta. Quando depende do humano, olha o desastre que acontece. Se depender de mim para avaliar, aí eu vou avaliar de acordo, eu vou decifrar isso, eu vou decodificar isso de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu parecer. Então, não tem interpretação nisso. Se as pessoas falarem para você, não, tem uma a sua interpretação é essa, de justiça, a minha é outra. Não, pega a palavra justiça e olha para ela literalmente. É aquilo que Deus é. Não adianta você querer passar um pincelzinho ali, dar uma polidinha ali e virar para o outro lado, que não vai funcionar, não depende de nós, não pode depender de nós. A palavra de Deus não depende de você nem de mim, não depende de avaliação humana. O próprio Deus é o seu intérprete. A Bíblia interpreta a Bíblia. É aí que entramos em choque com algumas religiões e com alguns sistemas aí. Sim. Ela é revelação, a própria palavra é uma revelação, já interpretada, né? Então, o espiritual, ele bate o olho ali, ele sabe de que está falando, ele entende de que está falando. É uma coisa que, para nós, é como literal. Você falar, olha, se o teu olho te escandaliza, arranca o seu olho e joga para longe de si. Ah, não, então eu tenho que arrancar o olho e jogar a gente. Qualquer pessoa espiritual está entendendo que ele está falando, né? Ele está fazendo uma comparação espiritual. Mas não depende do humano. Olha, gente, se você está, o seu corpo, em alguma parte do seu corpo você está escandalizando, está trazendo a palavra de Deus em xeque, está fazendo algo que você sabe que é errado pela própria palavra, então tira aquilo de você. Não é o olho. Literalmente, vocês estão entendendo? É uma interpretação literal e não uma ação literal, tá? Porque não depende do humano. Não, mas esse olho aqui falava, porque no Oriente Médio, no tempo passado, aí as pessoas arrumam as fantasias, levam para outro lado. Não tem nada de outro lado. Está falando que a gente tem que andar direito, de acordo com a palavra de Deus, andar direitinho ali, porque senão não vai chegar lá sem o olho, né? A gosto do freguês, né, uai? Uai. Então, não tem interpretação. O que eu quero dizer é que isso não dá mais para eu pensar de um jeito e o Wagner pensar de outro jeito. Todo mundo que olhar para essa palavra que eu estou falando tem que pensar igual. Ela vai dar margem para a gente pensar igual. Vocês estão entendendo? Agora, quem quiser distorcer, para isso tem as seitas aí. Tudo é palavra distorcida. Todos eles saíram de dentro da Bíblia, de dentro da palavra pura, de dentro da palavra verdadeira, e trouxe para o lado humano, para interesse próprio, para conceitos humanos, e juntou aquilo tudo que nós acabamos de discutir aqui, tá? E o humano acabou prevalecendo. Então, o divino tem que prevalecer sempre, acima do humano, né? Essa é a regra. Bom, sim. O pastor Wagner está pedindo para ler uma referência. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. É possível, humanamente, me responde sim ou não. Humanamente, é possível a gente ter o mesmo pensamento e o mesmo parecer?
Impossível, não é? Mas na palavra de Deus é, porque eu leio essa passagem aqui, eu interpreto ela espiritualmente, eu chego em São Paulo, né, e vou lá no interior de São Paulo, como eu fui lá na cidade de Ituverava, não, a outra depois lá, chego lá, eu fui na igreja, chego lá, os crentes pregando, falando a mesma coisa que eu estava falando aqui. Isso é o mesmo parecer, isso é o mesmo pensamento, né? Os pensamentos espirituais. E nos traz a esse parágrafo aqui, ó, esse terceiro parágrafo. Essa fidelidade consiste no fato de que Deus não desfaz e nem muda a sua opinião a respeito de algo que Ele já tem afirmado. Então Deus é tão fiel que Ele não fala uma coisa e depois fala outra. O que Ele diz sobre o pecado? A alma que pecar, essa morrerá. Não, então agora Deus ficou mais bonzinho, Deus mudou, Deus evoluiu, Deus... Não, agora a alma que pecar não morre mais. Não, tem que haver morte, Deus não vai voltar atrás. Precisa ter morte. Então, estamos todos perdidos. Porque o que nós merecemos? A morte. Muito bem, aí o que Ele fez? Morreu alguém no meu lugar, que é Jesus. Mas morreu. Sofreu a morte. Ou vai me dizer que não tem sofrimento na morte, a ânsia da morte? Sofreu a morte. Uma das coisas que o homem mais tem medo. O homem tem coragem para cada coisa. Tem uns que tem coragem de mamar em onça, né? Mas quando fala da morte, todo mundo, né, por mais sóbrio que seja, dá aquele medinho na espinha, aquele frio na espinha lá no, né? É ou não é? Por causa da ânsia da morte. Aí o que Deus fez? Entregou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Então, Ele falou que a alma que pecar morrerá. Então, a nossa alma agora é dele, porque Ele morreu por nós. E Ele pagou o preço do nosso lugar. Não somos mais nossos, somos dele. Porque o que nós merecemos? A morte. E o que Ele nos deu? A vida. Então Deus não muda, Ele é fiel. Ele planejou fazer isso, tá? Ele planejou fazer isso. Mas Ele não muda a atitude dEle. O que Ele disse, Ele vai cumprir. O que Ele falou, vai acontecer. Porque Deus é fiel. Tá? Então, e Ele sendo fiel na sua natureza, olha, sua maiúsculo de novo, dele, Deus, né? Não descumpre as cláusulas do contrato firmado para conosco, né? Ele mostra que a sua fidelidade, né, é como um escudo e broquel. Escudo é uma arma de proteção, né? uma placa de proteção que protege na guerra, né? Qualquer pessoa nessa época lá ia entender isso muito bem. Tinha muitas guerras, isso foi antes da Idade Média, né? Então, qualquer pessoa sabia que se ele fosse para a guerra sem uma proteção, né, ele estaria vulnerável. Lança, flecha, qualquer coisa ali poderia, né? Então, mas se ele tivesse bem protegido, quanto mais bem protegido, às vezes a armadura era mais pesada do que ele poderia carregar até. Mas quanto mais proteção ele tinha, mais chance de sair vivo do outro lado ele tinha também. E ele fala para nós que ele é o nosso escudo e proteção. Ele oferece uma proteção para nós, tá? Então, sendo fiel na sua natureza, ele não descumpre as cláusulas do contrato. O contrato que ele fez, ele cumpre. Quantas vezes você já teve, ou já viu quem fez, né? Uma pessoa fez o contrato com o outro não cumpriu, aí teve que entrar na justiça, para a justiça dizer que se faz ou se não faz, porque alguém não cumpriu o contrato, né? Porque o homem não é fiel, assim, exatamente fiel, tá? Então, o nosso crescimento depende de nós nos aproximarmos do crescimento de Deus, porque somos filhos de Deus, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, temos que procurar viver em fidelidade, lutar para viver em fidelidade, aí mesmo que, às vezes, a gente não consiga.
Eu não vou ser aqui também hipócrita e falar para vocês que todo mundo aqui é fiel até a morte, né? Até aquela palavra é fiel até a morte, não é ser fiel até o dia que morrer, é ser fiel até se morrer for preciso. Piorou, não piorou? Porque uma coisa é eu pegar a minha fidelidade, achar que ela está boa, e eu vou manter ela até o dia que eu morrer. Outra coisa é eu olhar para ela e falar, ó, ser fiel até a morte é ser fiel até se morrer for preciso. Ou seja, a minha fidelidade está acima da proteção da minha própria vida. Mudou tudo, mudou, pastor João? O conceito? Se eu olhar para isso de um jeito, eu vou pensar, mas se eu olhar mais profundamente, eu vou ver que Deus está falando para nós que nós temos que ser fiel até a morte. E os crentes sabiam muito bem o que estava falando ali, né? Por causa de Nero, por causa dos outros, né? Os outros meia dúzia que veio depois dele, que também foram, começou em Nero, tá? A perseguição dos crentes pelo Império Romano, né? E que foi uma catástrofe, né? E aí vem João, né? Pouco antes de começar as catástrofes, ele mesmo sofreu dano, foi deportado para a ilha de Patmos, né? E aí ele vem e ele escreve, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Então, Deus, nos seus desígnios, nos seus projetos, né? Nos seus planos, aquilo que Ele colocou como realização, todas as intenções de Deus já se cumpriram ou ainda vão se cumprir cabalmente. Tudo que Deus falou, vai cumprir. Né? Então, as promessas de Deus não são vagas. O problema é a gente identificar o que é de Deus e o que não é. Porque pode aparecer alguma coisa se dizendo de Deus e não seja. Pode aparecer um profeta, né, e falar em nome de Deus e não ser de Deus coisa nenhuma. Aí o prejuízo é duplo. É o prejuízo para o profeta, que vai pagar um preço caro por falar em nome de Deus, não é? Concorda comigo? Se Deus é justiça, e a pessoa falou em nome dele, já pensou? A maior responsabilidade que tem, por isso que nós temos que ensinar muito a palavra de Deus, para as pessoas tomar cuidado, né? Para os crentes tomar cuidado com o que fala, com a língua, porque aquele que falar malignamente, ele vai pagar com aquilo. Então, erra aquele que falou e induz ao erro aquele que ouviu. Então, o que ouviu é inocente? Não tão inocente. Porque fica sinais na conversa da fidelidade de Deus. Então, quando Deus coloca na sua palavra os princípios, né, eles precisam ser observados. E se eu não observar, aí naquela palavra que foi dita, pode ter alguma coisa que contraria a vontade de Deus. Dá um exemplo, eu estou sendo muito técnico, é porque o meu jeito meio acadêmico, às vezes, choca um pouquinho, né, principalmente os que não me conhecem. O meu modo é mais acadêmico do que pentecostal, porque eu sou professor por formação. Então, às vezes, fica meio, né? Mas vamos dar um exemplo prático, né? Aí chega lá o profeta, eis meu servo, que eu falo contigo, essa aí não é a tua eu estou preparando lá e tal, né? Aí o cara é casado, tem a mulher dele, aí o profeta vem e fala que aquela mulher que ele casou não é a dele, que a dele é a outra. Bom, aí você fala, é de Deus, né? Já estava querendo trocar uma de 40 por duas de 20, né? Aí é que entra aquele profecia, né? A pessoa às vezes não observa. Que a profecia é consolar, edificar e exortar. E às vezes não está dentro nem... Não está passando nas peneiras, né? Não, é isso que eu ia dizer. Olha, aí eu tenho que avaliar se aquilo está de conformidade com a palavra de Deus. Se está dentro, porque Deus é fiel. Então, Deus que é fiel, Ele não vai mudar a palavra dEle por minha causa. Nem pela sua, né? Por melhor que você seja, por mais bonitinho no reino que você acha que é, Deus não vai mudar a palavra dEle por sua causa. Por quê? Porque Ele é fiel, para cumprir a sua própria palavra. Então aí entra o conhecimento. Eu estou dando uma coisa simples, mas às vezes é tão complicado a gente entender os propósitos de Deus, né? Porque a gente não estudou direito e tem tantos detalhes que a gente precisa saber para que a gente não caia nas armadilhas e artimanhas de Satanás. Sim, mano. Casa,
se Deus falar, aquela lá é a sua. E, às vezes, a escolha também não é daquela pessoa. Então, Eu fico assim pensando, a gente já viveu esse tempo todo, e experiência própria que a gente tem em casa. Ah, minha serva, espera que é seu, está no meio, está no seio da igreja, é o teu, é o teu. E não era nada. pois é, e Deus fala de muitas eu fico pensando, maneiras. eu estava em Fazenda Nova, Juvenil, aqui em Goiânia, nós não éramos nem crentes. Pois é, e E Deus nós juntou. vamos fazer 57 anos de casado, eu louvo a Deus por isso. E o senhor também, quando casou com a irmã Alice, o senhor nem crente era, nem Nem Alice. crente. Então, E ela é aí- de e Pirinópolis, eu agora, sou de pastor? Rio Verde, né? Não tem E aí, nada. a pessoa tem que buscar a palavra, nós que conhecemos, tá certo? Na época eu não conhecia, o Juvenil não conhecia, talvez o senhor, mas a Alice não conhecia. E quantos casais aqui que tem, que não era, estão juntos até hoje. E aqueles que dizem, não, aquela é a sua, meu servo. E aí, o cara olha a moça, não gosta muito da moça, mas mas Deus falou, eu vou casar. E aí casa, daí Dá tudo errado. 2, né, 3 meses já está separado. Aí, Deus é tremendo, irmão. é. A pessoa Maravilhoso. tem que conhecer a palavra Tem que e conhecer. ser obediente. É dentro desses princípios é que nós alcançamos a vitória. E Deus fala de muitas maneiras. A pessoa fala, não, eu só faço isso se Deus falar comigo. Mas o que é para você Deus falar com você? Olha o que aconteceu. Nós temos um obreiro lá na região noroeste e o pastor presidente fala para mim, fala, olha, irmão, vai lá, entra em contato, eu sou secretário do pastor Juvenil, né? Então, ele falou, olha, vai lá, entra em contato com ele, porque tem uma igreja lá, ele é o perfil certinho, e Deus mostrou para mim aqui, ele que vai dirigir a igreja lá. E eu chego lá nele, chamo ele para a gente conversar, falo, olha, assim, 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 né? O pastor acha que o seu irmão é que vai dirigir a igreja lá. Ele veio aqui no gabinete e falou, na cara do presidente, na minha, de nós, da diretoria, falou, olha, eu só vou se Deus falar comigo. Eu ainda fui duro com ele. Falei, uai, você quer que Deus desenhe? Porque o presidente já, né, já orou, já colocou na presença de Deus. Deus já mostrou para ele, ele colocou o pastor Juvenil para ser o presidente. O que mais que você quer? Não, Deus tem que falar comigo. Ele não aceitou, irmãos? Não aceitou. Tá? E essa é a questão, né? A voz de Deus. O que é a voz de Deus? O que é Deus falando? Como é que Deus fala? Deus fala de muitas maneiras. Mas eu te digo, é sempre dentro da fidelidade dele. Tudo que ele fala é dentro daquilo que ele prometeu. Nesse caso lá, qual que é a fidelidade dele? Ele vem um dia, pega o pastor Juvenil, põe aqui, eis meu servo, eu vou te colocar aqui, você vai conduzir esse povo. Eu já vi Deus falar com o pastor Juvenil muitas vezes acerca disso. Então, pronto, e tem acontecido, tá, né? Então, para mim, está resolvido. Pastor Juvenil é um homem de Deus, escolhido de Deus para fazer esse serviço aqui. Então, a voz dele é uma voz profética, a voz de Deus. Então, se ele fala comigo, né? Se eu acreditei naquela profecia que ele é de Deus, a fidelidade de Deus me manda seguir. É claro, em vigilando, né? Eu tenho que continuar vigiando, porque o homem de Deus não é porque é o pastor Juvenil, não, é com qualquer um. Eu sempre tenho que avaliar a vontade de Deus em cima daquilo que me for dito. Por quê? Porque a fidelidade de Deus é para sempre, em todas as coisas. Eu só estou tentando trazer de uma forma prática para você resumir na sua vida o que é a fidelidade de Deus. Como é que eu tenho que ver a fidelidade de Deus no meu dia a dia, nas coisas que eu vou encarar, nas coisas que vão acontecer? Como é que isso vai se processar na minha vida, no meu dia a dia? Como é que eu tenho que escolher? Olha, estude, saiba, conheça a palavra de Deus, que você vai sempre tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Sempre dentro da vontade de Deus. Porque você confia que Deus é fiel, então é só você seguir a linha. Tem uma trilha certinha para seguir, é só seguir. Todo mundo dá conta, ela não é complicada, é simples, tá? Eu só tenho que ficar atento, prestando atenção no caminho que eu estou seguindo. E não desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Que dá outra pregação dessa aqui, esse negócio de esquerda e direita aqui, né? Tem que prosseguir para o alvo, seguindo a linha, tá? Pulei para a bondade, senão não chego nem na bondade hoje, né? A bondade de Deus, que é outra característica, é outro atributo,
diferente daquele. Bondade, inclusive, tem uma discussão teológica enorme em cima de bondade e benignidade. Tá? Eu não vou ocupar tempo tentando explicar isso para vocês em detalhes. Primeiro, isso é sinônimo. Bondade e benignidade é sinônimo um do outro. Tanto no português quanto no grego, que é a língua original. Já fui investigar lá no grego também. Tá? É sinônimo uma da outra. Mas os comentaristas concordam, né, na sua maioria, que a bondade é a benignidade em movimento, né? Que a bondade é a prática da benignidade. Benignidade é o estado de ser bom, né? E a bondade é você colocar aquilo, né? É você tirar o seu tempo para ajudar o próximo, é você enfiar a mão no bolso, que dos homens aí costuma ser o lugar mais sensível do homem, é o bolso, né? É enfiar a mão no bolso para ajudar o próximo, para contribuir com o bem-estar das pessoas. Lembra que a benignidade e a bondade, tudo visa as pessoas. Então, a bondade de Deus, a benignidade de Deus é para conosco. E a nossa bondade, a nossa benignidade é para com os outros. Não é coisa para nós mesmos, tá? É nós colocando em prática o nosso amor cristão, uma das formas de colocar em prática é a bondade. Então, quando você traz, tinha aqui uma cestinha, deve estar ali para dentro, né? A cestinha da cesta básica de contribuição, está ali, né? Ali, é colocada ali, né? Aquela cesta básica, que você traz ali o arroz, você traz um víver, alguma coisa, para ajudar alguém necessitado, você está praticando a bondade. E onde é que você aprendeu essa bondade? Em Deus, porque o homem sem Deus, ele não é bom. Já viu o versículo que fala que bom é Deus? Por que você chama de bom? Bom é Deus. Então, por quê? Porque Deus é um atributo dele, a bondade. Está nele, ele é a bondade, ele é o amor. É uma bondade tão grande que não pode ser melhorada. A sua pode ser melhorada, não pode? A minha pode ser melhorada. A nossa bondade, eu posso olhar melhor esse fruto e falar, não estou produzindo esse fruto aqui suficientemente. Eu tenho que fazer algumas ações que vão melhorar a minha bondade. Posso fazer isso? Mas Deus não pode. Por quê? Porque já é perfeito. A bondade já está nele. Ele não melhora a bondade. Ele não aumenta a bondade. Ele não diminui a bondade. Ele é a bondade. Ele é a bondade. No português a gente separa o ser do estar, né? Eu sou bom de eu estou bom. Tipo assim, estou bom é uma coisa temporária, né? Eu sou bom é definitivo, né? Eu estou provisório, né? Mas algumas línguas nem tem isso. No inglês, por exemplo, o verbo ser e o verbo estar é o mesmo verbo. Não tem separação. To be serve tanto para o ser quanto para o estar, tá? Tem negócio de temporário né? Deus é definitivamente bom. Ele é a bondade, tá? Nas línguas primitivas, e o hebraico é uma delas, tá? É mais ou menos assim, é bem definitivo, tá? A bondade de Deus se manifesta por meio daquilo que Ele criou, nas coisas criadas. A bondade de Deus se manifesta nas coisas criadas, na forma misericordiosa com que Ele se relaciona com a criação. Então, Deus é bom. Deus criou, tem 3 conceitos macros aqui, ó, que levaria tempo para mim discutir eles com vocês em detalhes, tá? Deus se manifesta naquilo que Ele criou. Então, Ele criou todas as coisas, é a primeira coisa, tá? É misericordioso com aquele que Ele se relaciona na sua criação. Criou, sustenta, tá? E é bom com todas as coisas. Tudo que de Deus se pode conhecer está manifesto de 2 formas. Tudo o que de Deus se pode conhecer está manifesto de 2 formas. Quais são elas? Nas coisas criadas, na natureza, onde diz, os céus declaram a glória de Deus. Está vendo que isso aqui vem complementar lições que vocês já estudaram aqui, nessa mesma lição, nessa revista? Essa revista é muito, muito importante. Mas como um todo, ela toda precisa ser juntada às partes. Que aqui eu estou juntando parte lá de trás já. Ó. Então, são 2 formas. Nas coisas criadas, porque Deus se manifesta na natureza, não preciso provar isso para vocês, né? Todo mundo crente, todo mundo sabe disso,
tá? E na sua palavra. Então, as duas formas que nós conhecemos Deus, e só o que Ele quer que nós saibamos. Por que Deus não se revela mais para nós, hein? Podia usar um de vocês aí e começar a falar um monte de coisa que eu não sei ainda, né? Um monte de coisa que eu ainda não sei sobre Deus, Ele podia me contar, né? Eu não ia contar para ninguém, né? Era só Ele me... Né? Eu ia achar bom saber, porque a gente gosta de saber as coisas, né? Mas Deus não revelou mais do que o que é necessário. Por quê? Porque para se relacionar com Deus tem que ser pela fé. E pela fé a pessoa não pode ser obrigada a se relacionar com Ele. Como assim? O conhecimento me obriga. Se eu conhecesse mais de Deus, se eu soubesse mais de Deus, do tamanho da grandeza dEle, se eu estivesse mais próximo dEle, pronto, eu ia me sentir obrigado a servi-lo. Mas, por enquanto, eu tenho que me esforçar para servi-lo, eu tenho que me esforçar para entendê-lo, eu tenho que me esforçar e botar a minha fé em ação para aceitar a sua existência. Porque tem tanto coisa contrária, né? Tem tanta impedimento contrário, e eu tenho que esforçar a minha fé. Então, se você não sabe por que Deus não revelou mais, é porque Ele não quis. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele pela fé. Exige a nossa contrapartida de fé. Tá? Não é igual um pessoal que está pregando por aí, que não tem a participação humana, não. Tem sim, tem a nossa parte sim. Tá? Se tivermos oportunidade no futuro, podemos falar desse assunto aí, discutir ele mais, porque é importante. Tá? Então, a bondade de Deus é eterna. Então, nós temos, né, começamos nessas lições aí falando disso, nós temos a eternidade passada e temos a eternidade futura. Temos duas eternidades aí. E a bondade de Deus é eterna. Então, ela não foi criada e não vai ter fim. Isso é um conceito de eternidade. Né? Aquilo que não teve início e nem vai ter fim. Tá? Para nós, seres humanos, é difícil olhar para trás e não ver o começo das coisas. Né? A gente quer sempre ver o fim da linha. Né? Mas Deus é assim. Tá? É infinito. É ilimitado. Tá? É abundante. A bondade de Deus é abundante. Não vai faltar bondade, se precisar. Não vai faltar bondade. Então, Deus tem para nos dar. Tá? Olha que Tony Evans, né, escreveu no livro dele, Deus é Tremendo, da editora Vida. Tá? A bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e benevolência dos seus atos. Então, coletivamente, né, a natureza de Deus e os atos de Deus concordam, isso tudo vira a bondade de Deus. Em ações. Tem ação de bondade de Deus, de exemplo? Tem. Pela sua bondade, Ele enviou o seu Filho único para morrer no meu e no seu lugar. Isso é um ato de bondade. Né? Por que precisa de bondade no meio disso? Porque não merecemos. Nós pecamos, erramos, somos falhos, rejeitamos, fizemos o que era mal, transgredimos. Então não merecemos, não tem mérito. Como é que me alcançou? A bondade de Deus. Nas suas ações, junto com os seus atributos, despejou em cima da bondade de Deus sobre toda a humanidade. Isso é maravilhoso. Para Israel, de eternidade em eternidade eu sou Deus. Ninguém há que possa impedir-me de fazer o que faço. Está vendo? Ele deixou escrito. Mas aí eu tenho que ficar pescando esses detalhes para ir compondo a minha fé. Então, essa palavra que o pastor Toninho falou aqui, ó, de eternidade em eternidade, aquilo vai para dentro do seu depósito de fé, né? Aí quando você vai orar, você lembra, o Deus eterno, que grandeza que é isso. Olha o Deus eterno, por isso que a gente tem que aprender a orar adorando a Deus. Cuidado com a oração de cigano aí, pedindo e não adora a Deus, irmãos. A gente tem que adorar a Deus, porque aí a gente define na nossa fé, no nosso entendimento, quem é Deus, que tamanho que é Deus, o que Ele tem, né?
E aí a gente começa a servi-lo melhor, sabendo com quem que a gente está conversando. Se a gente ficar repetindo isso, que Deus é bom, que aquele que abre ninguém fecha, aquele que fecha ninguém abre, aquele que é eterno, aquele que, né, nos tirou do lamaçal do pecado, aquele que operou maravilhas com o povo dele, aquele que usou de amor, aí eu fico repetindo isso e aquilo tudo vai compondo, né, dentro de mim, a minha fé, para me apresentar a Ele. Porque é eu que tenho que me apresentar a Ele. É você que tem que se apresentar a Ele. É nós que temos que nos aproximar dEle pela fé. Não se aproxima de Deus de outra forma. Não adianta tentar agradar a Deus com obras. Não, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo para agradar a Deus. As nossas obras, as nossas ações para Deus são como trapo de imundícia. Eu não vou tentar explicar para vocês o que é trapo de imundícia, não, mas imagina uma coisa bem imunda, tá? Isso é trapo de imundícia, né? E Deus fala que as nossas ações é assim. Só tem um jeito de agradar a Deus. Só tem um jeito. Qual que é o jeito? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é tudo que eu tenho mais a fé, não. É só com ela que eu consigo agradar a Deus. Se eu tiver só o que estiver faltando, Senhor, completa na minha vida. Aquilo que está passando, que não é da vontade do Senhor, tira, me ajuda. Eu faço isso agora. Mas eu posso, é só eu aumentar a minha adoração. Se eu souber quem é Deus, se eu ficar repetindo quem é Deus, eu fiz um compêndio de adoração nos Salmos. Eu não tive muito tempo para trabalhar nisso, mas eu peguei a metade do livro de Salmo, né, os primeiros livros, porque lá são 4 livros, né, e fiz um tratado de adoração lá, para a oração. Então, eu sempre dou ele de presente para as pessoas aprender a orar. Quando você vai orar, você ajoelha ali, você pega aqueles salmos de adoração ali, não são todos de adoração, e a adoração que eu estou falando é esse que exalta os atributos de Deus, né? E ali no Salmo isso está muito bem claro. E aí, primeiro, eu converso com Deus do que Ele é, né? A grandeza dEle, a operação dEle, tudo aquilo, para depois eu orar. Isso melhorou a minha oração potencialmente. Melhorou muito. Por isso que eu tento ajudar as outras pessoas agora. Porque hoje eu consigo orações vencedoras. Eu sou mais que vencedor. Antigamente, eu vou confessar para vocês, eu não tenho muito tempo para falar de veracidade, eu precisava de muitos minutos, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fui um pregador frustrado. Eu saí daqui, eu era novo convertido, e tinha que dirigir uma igreja no interior que estava fechada. O pastor abandonou a igreja, os membros fizeram a mesma coisa, e ficou o prédio lá. E eu fui para essa cidade, a primeira igreja que eu fui. Ainda um pastor do campo, né, chegou para mim e falou: vai não, irmão, vai não, você é um menino novo, está começando na fé. Agora eu era diácono na época, né? Não vai não, você está começando agora, você vai queimar seu ministério logo de cara. Essa igreja lá mata crente. O último que foi para lá abandonou a igreja. Vai não. Mas Deus, eu olhei lá nos meus guardados ali de fidelidade de Deus e tudo. Deus está mandando eu ir, eu vou, né? Se é para morrer lá, eu vou morrer com dignidade. Eu vou para lá sim. E fui. Cheguei lá, irmãos, eu comecei a pregar o evangelho. Eu já tinha feito uns testes aqui, né? uns testes de drive aqui em Goiânia, mas em pequena escala. Lá foi em grande escala, porque a cidade não repetia, os endemoniados na igreja não repetiam. Um dia era um, outro dia já era outro, né? Tinha uma fonte lá inesgotável. Tinha 13 centros de macumba numa cidade daquele tamanho. Então, a fonte de demônio lá era abundante. Mas isso me ajudou a crescer. Não fica com dó de mim, não, que Deus trabalhou poderosamente nisso, né? E aí eu fui, né, lá, começar a pregar o evangelho. E prega para um, prega para outro. Pastor Joel, ninguém aceitava Jesus. Eu pregava, ninguém aceitava Jesus. Nenhum, zero. De vez em quando, um voltava, para Deus não deixar assim, eu desacostumar, falar, não, ele vai, né? Aí, a hora que eu estava bem ruim mesmo, que eu falava, não, eu não vou conseguir, né? Aí, um voltava, daqueles que tinham ido embora. Aí voltava outro. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano, eu dei aula na escola dominical em um ano inteiro para 2 pessoas.
2 pessoas, a mãe e a filha. São fiéis aquelas duas. Está lá até hoje, viu? Firme na rocha. Não estou falando para reclamar, não. Estou contando a minha vitória aqui, viu? Então, não fica com dó de mim, não. E aí chega um bandido lá, um sujeito que foi aqui de Goiânia, fugido, né, esquisito. E, claro que ele não conta para ninguém, mas o Espírito Santo já te mostra logo, faz treino e está certo, né? Sábio na palavra e tudo. Ele encostou lá comigo. Falei, olha, ele falava que era pastor. Eu falei, olha, você é pastor e tudo, mas você não tem uma credencial, não tem uma carta, não tem nada, eu não posso te receber como pastor. Você pode ser crente, todo mundo pode, né? Pode ser, não, eu quero ficar aqui. Ele foi nas outras igrejas, convidaram ele para ser pastor, sentar lá no púlpito, ele falou, não quero ficar ali. Né? Deus tinha mandado ele para ficar junto comigo, para me provar também, né? E ele também, nós dois fomos trabalhados juntos, viu? Não se esqueçam disso. E nós, naqueles dias, nós saímos da cidade e fomos até uma cidade vizinha. E eu era uma pessoa, como eu era dirigente da igreja ali e tal, cidade pequena, eles fizeram um evento meio grande, então tinha muita gente no estádio, era um ginásio de esporte que tem no meio da cidade lá, e juntou muita gente, juntou as igrejas lá e inventaram de pôr eu para pregar lá, né? E eu preguei lá, numa manhã, lá como essa, né? E fiz o apelo, ninguém aceitou Jesus. Devia ter umas 20 pessoas, pelo menos tinha não crente lá. E à noite, o pregador da noite faltou. E agora, como é que faz? Só sobrou ele. Ó, ele é bom para pregar, né? Ele foi só para... Não, vamos pôr ele. Veio com o senhor e tal, ele é membro lá e tal, mas ele é bom na palavra. Irmãos, misericórdia, o homem fez um barulhão e um movimento lá. Tinha umas 40 pessoas não crentes. Todo mundo ficou crente. Não ficou nenhum para trás. Na hora que perguntou assim, quem não era crente, ele levantou a mão, aquele monte. Parece que ele gravou na cabeça dele onde estava. E ele pregou uma palavra em cima. A palavra dele era bem... Mas era bandido. E ganhou mais de 40 almas naquela noite. Aí eu fui conversar com Jesus. Falei, Jesus, nós temos que conversar um negócio. Eu acho que o problema sou eu. O cabra desse aí, né? Eu fui levantar a ficha dele com o delegado, que era o pai do pastor Carlos Silva, que é nosso amigo, né? E o pai dele sempre foi meu amigo. Eu conheci o pastor Carlos Silva por último. Eu já conhecia o pai, os irmãos, a mãe não, a madrasta. Não, a mãe dele eu não conheci, não. E eu fui lá nele, ele levantou a ficha do homem, ele tinha mandato de prisão expedido em todos os estados da federação. Cabra bom, pastor, pregador, ganhador de almas. Pois é. Eu fiquei meio enfesado com Jesus, né? Fui conversar com ele. Ele me perdoou, viu, irmãos? Ele me perdoou. Mas aí ele me mostrou onde estava o problema, onde estava o erro. Hoje eu sou um vencedor, um vitorioso. Eu tenho muito mais... assim, a quantidade de pessoas que aceitam Jesus. Eu sei que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a forma que você prega, né, a posição que você coloca ali pode adiantar o processo ou não. Né? Então, a média minha agora é altíssima, em vista, né, dos outros que eu vejo. Tá? Mas isso não foi sempre assim. Eu fui o cara frustrado que quase que jogou o boné, né? Quase que desistiu lá atrás por conta disso. Mas Deus estava trabalhando comigo e trabalhando com ele. Aí eu tive que usar de bondade, ele teve que fugir da cidade, ele fugiu da cidade, levou geladeira de irmão, o carro do irmão que ele pegou emprestado, ele foi embora com esse carro, vendeu a mobilete do outro, levou o teclado do outro, ele tinha uma lábia tremenda, ele fez um limpa lá e foi embora, e deixou para trás a mulher e o filho. Comigo lá, e eu cuidei deles uns dias, e depois vim trazer ela, o pai dela mora aqui em Goiânia, e fui levar ela na casa do pai dela. Né? Ele deve ter buscado ela lá de novo, depois que a poeira baixou, né, e tudo, né, mas eu fiquei com o sujeito fazer uma coisa dessa e deixar o filho, a esposa tem uns que ainda deixa, né, mas o filho, né, igual ele deixou, é uma coisa escandalizante, né, eu fiquei escandalizado, aí eu fui conversar com Jesus, e Jesus me puxou a orelha, e falou, não, você não sabe de nada, estou te ensinando, rapaz, abre o olho, né, e aí ele mostrou para mim que ele tem compromisso com a palavra, não é com pessoas,
Ele não tem compromisso com você, ele tem compromisso com a palavra. Se eu e você andarmos de acordo com a palavra, sim, nós vamos alcançar. Se não, então tem muita gente que está ajudando os outros a ir, mas não vai. Tem muita gente, né? Então, por que eu tenho que falar da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da veracidade de Deus? É porque eu tenho que imitar isso. Jesus falou, aprendei de mim. Nós temos que aprender dele. Então, esses atributos têm que fazer parte das nossas vidas. Todos os atributos comunicáveis de Deus, eles têm que fazer parte das nossas vidas. Pega Gálatas 5, 22 e 23 e olha aquilo ali detalhadamente. E faça ações para que aquilo aconteça na sua vida. Porque essa é a sua parte. A parte de Deus ele já está fazendo. Ele já te trouxe aqui nessa manhã, nós viemos todo mundo aqui nessa manhã, foi Deus que nos trouxe. Tem uns aí que não tinha nem jeito de estar aqui hoje, mas está. Por quê? Foi de Deus. Porque Ele quer que nós aprendamos dEle. Tá? E saber que Ele é bom. Que Ele não desvia da verdade. Que aquele sujeito lá, bandido, né? Ele é um desviado da verdade. Ele não é fiel, mas Deus é fiel. Se ele se arrepender, eu espero que isso aconteça, Deus vai perdoá-lo e ele pode chegar adiante de nós lá, né? Quem falou isso? Jesus. As prostitutas e meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Que aquele pessoal estava dando trabalho, achando que era muito santo, falando para todo mundo que era santo demais, e aí vem uma conversa dessa, né? As prostitutas, que era o povo mais... Né? Naquele tempo tinha prostituta, né? Hoje não tem mais não, né? Tá no meio da sociedade. As prostitutas eram separadas, tá? As prostitutas viviam separadas, era um povo rejeitado. E ninguém acreditava que a prostituta daquela lá tinha salvação. Aí Jesus vem e fala, olha, as prostitutas e meretrizes entrarão diante de vós no reino dos céus. Isso. E onde está a justiça nisso? Aí eu tenho que juntar tudo, né? O amor, a justiça, o perdão, a misericórdia. Veja, aí juntando tudo, vai sobrar esse ou vai sobrar aquele. Então tem gente que olha por cima, é altivo e tudo. Eu sou crente, eu sou dizimista, eu estou na casa do Senhor, eu oro todo dia. Mas esses atributos aí estão longe. E se eles estiverem longe, aí a pessoa está longe, porque tem que juntar essas coisas. Percebe? Elas são em conjunto que elas surtem o efeito. Porque a gente prefere produzir o fruto que é mais fácil para a gente, né, irmão? Eu gosto muito de orar, então eu oro, e esses outros, bondade, fidelidade, essas coisas eu não vou esquentar. Eu gosto de orar, então eu vou orar, pois elas vão lhe fazer falta. Né? No conjunto da ópera, se eu conseguir juntar o máximo desses atributos, vou alcançar, né, o fim da vossa fé. Onde é que está o fim da fé? Qual que é o fim da nossa fé mesmo? A salvação. Tá? 1 João 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. 1 João 1,9, lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Vou terminar por aqui, né? Fica a veracidade de lição de casa, né? Para vocês, né? A veracidade de Deus. Porque a veracidade vai juntar os outros atributos, tá? Com esses dois atributos, eu queria dizer para vocês que todos aqueles outros atributos que você achar ali dos comunicáveis, eles precisam trabalhar em conjunto, tá? E isso vai produzir o fruto digno de arrependimento que Jesus recomendou. Amém? Voltar aqui para o irmão pastor Abson. Opa, está desmontando aqui, mas... Obrigado, pastor Júnior. Isso aqui é o pastor Zé Iraci pregando aqui com muita unção. Agradeço os irmãos, a igreja, pastor Miro, cada um que está conosco aí. Obrigado pela sua presença. E eu quero devolver para o pastor Walter fazer a finalização, passar aqui os avisos para a igreja. Feliz de ver a irmã Vera, irmão Vicente, o Junei e a igreja toda aí, tá? Muito feliz, muitíssimo obrigado. Degmar também, né? Senhor? O pastor Júnior falou no começo e ficou claro para a gente que agora ele está congregando, voltando para cá, né? Então, ele está só reforçando aqui o aviso. Deus abençoe e para nós vai ser uma benção. Pastor Walter.
Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe, pastor Júnior. Nós possamos continuar prosperando, né? No conhecimento, crescendo, aperfeiçoamento cristão. De acordo com o que eu vou lendo, vou aprendendo, Deus vai revelando para nós o que nós de fato precisamos. E sempre, ostensivamente, precisamos mais de Deus do que nunca. O maior projeto que nós temos aqui na terra, nós já falamos aqui, é a salvação. Senão isso aqui seria utopia. Estaríamos aqui dando balão em nós mesmos. Nós não estamos sentados e vindo para a casa de Deus aleatoriamente. Lá em João 15 diz para nós que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas sim Ele nos escolheu. E nesse mundo, né, que está tão turbulento, aonde o avatar da nova era, que é Lúcifer, fomenta tanta coisa para poder distrair, tirar o foco, nós precisamos mais do que nunca entender os atributos de Deus para nós. E essa lição aqui, ela nos traz revelações grandiosas sobre a fidelidade de Deus. No início aí do tópico 1, você leu aí, fala do contrato de fidelidade. Duas modalidades de contrato, unilateral e bilateral. Esse contrato ele não é unilateral, ele é bilateral. Porém, Deus sustenta esse contrato, porque Deus é imutável, o homem é mutável. Nós temos variações. De manhã nós pensamos uma coisa e estamos alegres, à tarde nós temos possibilidade de ficar irado e contrariado. Porque natureza e genética adâmica, pecado. O homem é formado disso. Então, nesse contrato que nós possamos ter a fidelidade, né, com Deus, buscar, né, a misericórdia de Deus. Nossa oração sempre deva ser, irmãos, que a misericórdia de Deus nos alcance. Porque o homem é falho. Por mais que tenha o conhecimento, busque, né, a constância, nós temos variações. Promessas de bênçãos terrenas e promessas de bênçãos celestiais nós temos. Tudo que prometeu vai acontecer. Sua fidelidade garante. Se você tem promessa de Deus na sua vida, descanse na fidelidade do Senhor, pois Ele, além de ser fiel, é poderoso para cumprir, desde que você não saia da posição que o próprio Deus o colocou. Mantenha a postura de fé e não altere o percurso que Deus escolheu. Qual o percurso da nossa vida? A coisa mais importante que nós batalhamos aqui, nessa maratona cristã, salvação. E para a salvação tem uns ingredientes, né? De Gálatas 5:22, para nós exercitar. Ali é mandamento, não é opção eu ser bonzinho, não é opção eu ser longânimo, não é opção eu ter domínio próprio, não é opcional, é mandatório. E se nós entendermos aí, se tentarmos colocar em evidência para a nossa vida, nós vamos muito além. Uma frase que eu já disse ela aqui há muito tempo, né, algumas vezes, e vou repetir ela, lembrei. Deus é amoroso demais para ser maldoso. Deus, Ele é sábio demais para errar. Deus nunca erra. E Deus é poderoso demais para ser contrariado em seus propósitos. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Viver uma vida terrena, aqui, horizontal, bem. Tem gente que quer viver bem por status, por aparência, por posição, por título, pelo dinheiro. Nós vivermos bem, revela para nós lá no Salmo 4, né, o travesseiro. Perguntaram para o pastor presidente uma vez, ofereceram para ele aí uma bagatela de dinheiro, naquela época era muito dinheiro. E ele respondeu: meu travesseiro não tem preço. Salmo 4. O que é o travesseiro, Salmo 4? Você deitar lá e o sono reparador, né? Dormir até o sol, né? Pode ser aquele sol, pastor Joel, que está das 9h30, 10 horas não, né? Senão esquece, né? Relaxa demais, é muito, né? Excede. O que é isso? É paz, irmão. Nada tira a paz da gente quando você usa aqui os critérios de Deus. Olha só o que diz para nós aí,
sobre a ira de Deus, lá no Salmo, está dentro da lição, Salmo 30, o versículo 5. Olha o que diz aí. Entrego o meu espírito nas tuas mãos, tu me remistes, ó Senhor, Deus da verdade. Coadunado, né? Pode arremeter lá para João 8,32, que o presidente, na corrida presidencial, vocês já ouviram falar isso aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não é perfeito, esse presidente nosso. Mas se ele tivesse um percentual grande num pessoal que gosta da lei de Gerson, gosta de levar vantagem, que é uma cultura popular, ele não ia ter essa força que ele tem para combater o que ele está combatendo aí. Porque veementemente ele tem força, porque ele não está ali preso, né, igual os outros estão presos. Ele não é 100%. 100%, irmãos, é só quem está na glória. Todo homem aqui é pecador. É um registro de nascituro que você tem lá no ventre da sua mãe. Nós temos, todos nós. Porque todos, ao plural. Não fala só dos asiáticos, dos africanos, dos americanos, dos latinos, não. Dos europeus. Porque todos pecaram e destituídos estão, a constância. Então estão da glória de Deus. Então é muito importante isso aí para nós sabermos que nessa verdade de João 8,32 não se pode ter verdade paralela. Verdades absolutas somente na palavra de Deus. Então olha só, esse versículo aí. Entrego o meu espírito nas tuas mãos, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. A ira de Deus é a sua reação contra o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, olha só, a ira de Deus é a sua reação contra o pecado, o qual o leva a castigar o pecador, quando comete esse delito aí. Porém, maior do que a ira de Deus é o seu amor, que perdoa aqueles que se arrependem e mudam de vida. É isso que nós estamos fazendo aqui, mudança de vida. É ou não é? Quantos domingos você já veio na escola bíblica dominical? Quantos? Cada um você está aprendendo mais, graduando, mudança de vida. E o nosso pavilhão auricular, irmãos, precisa começar a inculcar essas coisas de Deus. A leitura, a obediência, o temor e a palavra de Deus. E aí, fechamento, né, a veracidade de Deus. Tópico 3.1. Deus é verdadeiro, Ele é real, não fabricado, não inventado, nem por imitação. Deus é veraz, Ele só age e fala dentro da esfera da verdade. A falsidade é contrária à sua natureza. Deus é fiel, Ele fará tudo o que prometeu. A mentira não faz parte da natureza de Deus. Deus não é o homem, lá em Neemias, né? 23:19, ou Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus é verdade, né? Então a conclusão para nós dessa lição, Deus abençoe o pastor Júnior, que a autenticidade de Deus é imutável. Deus é fiel o tempo todo e nós sofremos variações. De manhã nós podemos estar muito bem alegre, na parte da tarde poderemos estar irado, nervoso, ou ter um sono reparador e levantar já contrariado com certas coisas. Então, descansar em Deus e acreditar na fidelidade de Deus é o mínimo, né? Nós devemos entender que Deus é superior a tudo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês, um almoço abençoado até o tutano, né? E à noite nós estaremos aqui com o culto de celebração, adoração a Deus. Vai estar aqui o pastor Wesley Rodovalho, vai estar ministrando aqui o maná do céu para nós, amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés, agradecer a Deus por essa semana, mês de maio de 2021, né? Praticamente já foi embora, acabou amanhã o último dia do mês, estamos caminhando aí para metade do ano, fechamento do semestre. Deus possa nos abençoar. Está tendo aí um novo decreto, né? Querendo aí trazer novamente impedimento, né, da nossa
as atividades. Mas vamos orar a Deus, para que Deus nos... Irmãos, não vamos nos preocupar, não vamos dobrar os braços e ficar quieto, mas não vamos nos preocupar, porque tudo está no controle de Deus. Deus está, movimentando a situação. Deus está no controle. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã ensolarada, pelo alimento, por nós estarmos aqui na Tua casa outra vez, assim o Senhor nos permite. Muito obrigado por isso, ó Deus amado, entendermos da Sua verdade, a veracidade que o Senhor tem na Tua palavra, a contundência da Tua palavra, a verdade da Tua palavra que nos liberta, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus amado, cada vez mais a acrescentar valores, ó Deus amado, cristãos na Tua presença, obediência a Ti, ó Deus amado, fé em fé. Senhor Jesus, acrescenta em nós o amor, ó Deus amado, a própria fé, ó Deus amado, porque estamos no projeto, no caminho para a salvação, para chegar um dia na glória. Nessa pequenez que nós somos, nesse grande universo, tenha misericórdia de nós, porque sem ela nós não somos nada aqui nessa terra. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão encarcerados, Senhor, visita essas pessoas. Pai querido, nós te agradecemos muito por essa rica oportunidade dessa escola bíblica dominical. Pedimos as tuas bênçãos a cada um dos irmãos que aqui se fizeram presente, aquele que nos assiste, ó Deus amado. Esteja no lar de cada um, nós pedimos assim, Pai, em um nome de Jesus, com muita humildade, nós oramos assim. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Um almoço abençoado a vocês.